Olá, pessoal. Meu nome é Silvia Berger. Eu trabalhei por 25 anos no mercado corporativo, em grandes empresas multinacionais. E depois desse período, eu optei por seguir uma carreira solo, trabalhando numa profissão que eu me identificava mais, lidando com pessoas e ajudando as pessoas no seu desenvolvimento de carreira. Eu integro a Escola de Pais com esse objetivo de ajudar vocês, que são pais, a entender esse novo cenário que esses jovens, esses adolescentes e essas crianças vão enfrentar quando elas entrarem no mercado de trabalho, quando elas tiverem que escolher as carreiras que elas vão seguir. Mas antes, a gente vai falar nessa palestra de um tema novo. É um tema que está acontecendo no mundo inteiro, que é uma resignação, é a grande resignação. Né? Nos Estados Unidos é conhecido como Great Resignation, que na verdade as pessoas estão muito mais focadas em terem a satisfação no trabalho, em fazerem coisas que elas gostam, que elas são reconhecidas, do que apenas aquela motivação financeira dos quais da minha geração e gerações em cima foram incentivadas a buscar. Mas para explicar como a gente chegou nesse movimento de fato, em que pessoas estão abrindo mão do que elas ganham, abrindo mão de benefícios para poderem buscar essa carreira em que eles vão se sentir significativo com o que eles estão falando, eu vou ter que explicar para vocês alguns fatores que estão influenciando. Essas são as três grandes forças que estão afetando o mercado de trabalho. Numa palestra anterior que eu fiz também para a Escola de Pais, que é como preparar os filhos para as carreiras do futuro, eu entro bem mais ao fundo nesse conteúdo. Então, se você achar interessante, vá buscar essa palestra, que ela também traz muito conteúdo para te ajudar, especialmente vocês que têm filhos hoje já adolescentes, que já estão tendo que definir que carreira eles vão seguir. Mas quais são essas três grandes forças? A primeira são as forças tecnológicas. Isso é quase óbvio e claro para todo mundo que frequenta não só o mercado de trabalho ou sai na rua, né? Hoje a gente vê o quanto a tecnologia, mesmo dentro da nossa casa também, faz parte do nosso dia a dia, né? E cada vez mais, com o avanço da internet, da inteligência artificial, de análise de dados, dos robôs, cada vez mais muitas carreiras, muitas funções em algumas carreiras estão sendo substituídas pelos robôs. Isso é muito importante entender, porque ao escolher uma carreira que o seu filho vai seguir para o resto da vida ou por parte da vida dele, é muito importante entender aonde existe o espaço para o humano realizar as tarefas. Quais são as habilidades que ele tem que desenvolver para que ele possa garantir o seu espaço nesse mercado de trabalho. Então, essa é uma grande força que hoje está fazendo com que o mercado de trabalho tenha uma cara completamente diferente. A outra são as demográficas. Quando a gente fala de forças demográficas, a gente fala de alguns pilares importantes. O primeiro dele é a idade das pessoas. Antigamente, a gente vivia menos anos, ou o fim da nossa vida ele tinha muito menos qualidade. Hoje, com o desenvolvimento da medicina, o que a gente vê? Pessoas vivendo muito mais, com mais qualidade e mais vontade de ser útil, de participar, de ainda fazer parte desse mercado de trabalho. Então, a gente está vendo gerações tendo que conviver nestes mercados, nessas empresas, e gerações com perfis muito diferentes. Né? A gente vê dessa nova geração, Millennium, geração Z, com a geração Baby Boomer ou a geração Z, elas têm estilos completamente diferentes e as empresas estão tendo que se reinventar para fazer com que essas pessoas trabalhem simultaneamente nas mesmas empresas e consigam se complementar. Um outro ponto muito importante quando a gente fala de demográficos é a parte da diversidade. A diversidade hoje não é uma opção, a diversidade é uma necessidade. A diversidade é um ganha-ganha para todos.
é claro, e todo mundo percebe isso, que quando a gente tem visões diferentes sobre o mesmo assunto, a gente chega num resultado com uma qualidade muito melhor do que quando a gente tem mesmo perfil de pessoas que enxergam tudo da mesma maneira e deixam de enxergar, às vezes, grande parte, grandes vulnerabilidades, grandes riscos, porque as pessoas são todas iguais. Então, hoje é muito claro que inserir pessoas diferentes não é só um ato de bondade, é uma grande necessidade para que a gente consiga cobrir todas as vulnerabilidades, todos os riscos e trazer o melhor para os clientes que a gente está atendendo. Outro ponto são as mercadológicas. O que a gente vê com relação ao mercado? No tempo passado, o que era uma carreira? Uma carreira de sucesso era você entrar numa empresa, você ir subindo dentro dessa empresa, até você chegar em altos cargos dentro dessa empresa. Falar se você estava feliz, isso não era uma discussão, né? Era, você está ganhando dinheiro, você é uma pessoa que tem status, você é uma pessoa que está crescendo e sendo promovido em curto espaço de tempo, você tinha sucesso. Hoje, o conceito de sucesso mudou muito. O que é sucesso para você? O que é sucesso para o seu filho? Vocês vão ver que são coisas, às vezes, muito diferentes. Sucesso pode ser você conseguir equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Sucesso pode ser você ter apenas credibilidade, mesmo não ganhando dinheiro. Sucesso pode ser você conseguir ajudar o máximo de pessoas em assuntos em que elas não teriam acesso e você está disponível a ajudá-los. Então, a gente está vendo que o mercado hoje, o profissional, ele busca outro sucesso do que era algo que a gente tinha como certo antes, que era o financeiro. Então, as pessoas hoje, elas mudam de carreira muito facilmente e é muito normal. E por que elas mudam de carreira facilmente? Por que hoje isso é aceito? Porque a felicidade das pessoas passou a ser algo importante. E além disso, a gente está num mundo hoje de muitas incertezas. Hoje a gente tem milhares de informações, hoje a gente tem necessidades novas aparecendo e que dá uma brecha para profissionais perceberem essas novas necessidades e se transformarem para poderem trabalhar com coisas novas que até então não existiam. É o que a gente fala muito e na palestra que eu mencionei antes sobre a carreira dos filhos, que é um mercado VUCA, que é um mercado de muita informação, muitas incertezas e que as pessoas estão sempre buscando outras opções do que ficar estagnada apenas num crescimento linear. Então, o que a gente vê de tudo isso que eu falei? Os empregos atuais, naquele modelo que a gente teve como o modelo correto de sucesso, ele deixa de existir. E estão surgindo empregos novos. As pessoas, elas deixam de trabalhar para um único empregador para trabalharem para vários empregadores com escopo de trabalho mais focado dentro do que elas se sentem felizes e confortáveis no que elas estão falando. Então, a gente sai de uma velha economia, que eram as profissões de antes, né, em que a gente sabia exatamente quais eram. Era o advogado, era o engenheiro, era o médico, para profissões hoje que se a gente for contar para os nossos avós, eles nem entendem o que a gente está falando. E cada dia está surgindo novas profissões. Na nova economia, que são as profissões do amanhã, que na verdade já são profissões de hoje. Então, a maneira de lidar com a vida, ela mudou completamente. Então, o que a gente via antes, né? A gente estudava, daí a gente entrava no mercado de trabalho, e depois do mercado de trabalho, era hora de se aposentar, e era aqui que a gente pensava em aproveitar a vida. Então, deixa eu fazer o meu pé de meia, eu vou trabalhar o máximo que eu puder, até o mais tarde possível, né? Quem era um profissional reconhecido? Era aquele que virava à noite, era aquele homem que não tinha tempo para os seus filhos, porque ele era um grande trabalhador. Este conceito deixou de existir. E qual é o conceito hoje que principalmente está enraizado na nova geração que está vindo no mercado de trabalho?
esses três pilares trabalham simultâneo. Então, quando a gente fala de educação, a gente fala do conceito de lifelong learning, que é a gente está sempre aprendendo. Toda a informação que a gente puder captar, internet, lives, YouTube, cursos presenciais, cursos online, a gente está sempre aprendendo. Educação não é só ir na escola de manhã e sair na hora do almoço ou ir para a faculdade. Hoje, qualquer coisa, vários meios são meios que nos fornecem informação para a gente estar sempre se atualizando. Então, ela não acaba quando você sai da faculdade, como era comum, no máximo se fazia uma pós-graduação, um MBA. Hoje em dia, as pessoas estão sempre estudando. Paralelo a isso, elas vão trabalhar e elas vão estudar simultaneamente para que esse trabalho possa ser mudado se ela aprender algo que faz mais sentido para a vida dela. E isso é muito comum, isso é muito natural e muito saudável. Só que tem um ponto que é muito interessante. O lazer, ele faz parte e ele é reconhecido como muito importante para a vida das pessoas. O que a gente está vendo hoje? Muita gente com burnout, muita gente com doenças mentais. Por quê? Porque essas pessoas ainda não entenderam que o lazer é um dos pilares muito importante para que isso aqui funcione, para que você tenha capacidade de trabalhar e capacidade de continuar aprendendo de uma maneira saudável. E este é um pensamento muito forte nessa geração que está entrando no mercado de trabalho. Eles deixam de aceitar muita coisa, né? Então, só recapitulando, o que a gente via? A era do emprego, em 1960, que era essa sucessão linear, você tinha um plano de carreira certo, você sabia aonde você queria chegar, qual era o prazo. Se você não chegasse no prazo, você sentia que você precisaria correr atrás, que você foi um fracasso, que você ainda não chegou. Era uma ligação de comando e controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? O subordinado acatava o que o seu chefe falava, não existia uma troca, não existia um compartilhamento de conhecimento e de informação. Era um chefe que não podia se mostrar vulnerável, era um chefe que não podia mostrar que desconhecia um assunto, que isso descredibilizava ele. A empresa geria a carreira da pessoa, então as pessoas faziam os cursos que a empresa queria, as pessoas se desenvolviam em função do que a empresa achava que era bom para o seu profissional. A gente, em 1990, começa a mudar isso, né? Então, começa uma ruptura do modelo tradicional, as pessoas começam a ter trilhas de carreiras diferentes. Então, elas mudavam na empresa para outras áreas, para ter uma visão mais sistêmica do negócio. Então, as pessoas não ficavam apenas na sua área de atuação, quem é finanças, quem é marketing fica em marketing, mas não tinha uma disrupção completa de ir buscar em função do que a pessoa se sentia recompensada e do que ela gostava de fazer. Ainda existia uma busca pelo um sucesso financeiro, mas ela poderia ir buscar isso dentro das empresas. Quando a gente fala início da era do Eu SA, é a hora em que o seu sobrenome, que é o crachá da empresa, começa a não ter tanta importância como tinha aqui. Então, era o fulano da Ford, era o fulano da Petrobras, este sobrenome da empresa pesava demais aqui. Aqui começa a não ter tanto peso e a gente vai culminar nos tempos de hoje. Que é quando essa galerinha aqui está entrando no mercado de trabalho, né? Essa geração Z. Então, antes de falar deles, o que a gente vê nessa geração? É uma geração que está agora começando o trabalho, ou já está um nível um pouco mais avançado. É um pessoal que tem uma preocupação enorme no meio ambiente, uma preocupação enorme com diversidade, com pessoas, muito diferente do que a gente era antes. A sigla que eles usam é YOLO, só se vive uma vez na vida. You only live once. Então, são pessoas que não deixam a vida levar, né? Não deixam que o que os outros acham fazer parte da vida deles, porque eles sabem que a vida é deles
e que eles só vão poder viver ela uma única vez. Então eles aproveitam todas as oportunidades que existe para eles, sem se importar muito o que o outro acha sobre isso. Eles são muito conectados, então isso entra na parte que eu falei inicialmente, quando a gente fala da tecnologia. Essa tecnologia veio mudar completamente a comunicação e a interação entre as pessoas. Então aqui a gente fala muito da mídia social, a gente fala muito do WhatsApp, e isso fez com que as coisas acontecessem muito mais rápido do que era antes, né? Então é uma geração que busca respostas muito imediatas, é uma dinâmica muito diferente. São pessoas que ainda moram na casa dos pais, enquanto eles não têm essa independência financeira. E por que isso? Vai exatamente o que eu falei antes. Esse não é o objetivo de vida desse pessoal. Eles não guardam o dinheiro para terem a casa deles e serem independentes financeiramente, não morar na casa dos pais. O dinheiro que eles podem gastar hoje para serem felizes hoje é muito mais importante. Eles não se privam de experiências, de viagens, de tudo que eles podem tirar de bom para a vida deles, para guardar dinheiro e ter carro. A grande maioria não tem carro, usam serviços de Uber e táxi. Eles não fazem questão de ter uma casa só deles, porque é muito dinheiro em que eles teriam que abrir mão de outras coisas. Então, qual é o perfil quando a gente fala desse pessoal no mercado de trabalho? São pessoas que se respeitam muito entre eles. Eles têm uma necessidade, eles têm uma cultura participativa, que isso é muito importante. Eles respeitam os chefes deles, sim, mas a hierarquia, ela não é tão forte. É claro, tanto para uma liderança, porque hoje a gente chama até de liderança humanizada, como para a pessoa que é liderada, que essa troca de conhecimento existe. O líder está lá para inspirar as pessoas a serem melhores. O líder não está lá para controlar. O líder não está lá para dar comandos do que as pessoas têm que fazer. Então, as relações possam ser muito mais humanas do que de conhecimento técnico. Então, são pessoas que buscam autonomia, são pessoas que querem fazer e não serem mandadas. Então, elas fazem multitarefas. A tecnologia desenvolveu esses jovens para saberem usar diversas plataformas ao mesmo tempo. Eles têm esse espírito empreendedor, eles gostam de criar, a criatividade é muito presente. E por que a criatividade é presente? Porque hoje existe a cultura do errar faz parte. Eles não são punidos por isso, muito pelo contrário. Desde que o jovem erre e entenda onde ele errou e o que ele aprendeu com isso, isso é incentivado. Então, a gente tem jovens muito mais empreendedores que vão atrás de buscar coisas novas, porque hoje é permitido ele fazer isso sem ser punido. O centro de urgência, que eu já tinha falado, a tecnologia hoje desenvolveu um centro de urgência, que é até um ponto muito importante para eles tomarem muito cuidado. Isso gera um burnout muito grande, porque acaba sendo muita informação. Eles sabem conversar para resolver os conflitos. E isso é muito importante para os pais trazerem isso para casa de vocês também, né? O jovem hoje, ele é desenvolvido a dialogar. Então, dentro de casa, pratique isso com seus filhos, porque é algo que eles vão precisar muito na vida deles, né? E eles valorizam a expressão individual, eles valorizam as pessoas. Então, olhem esse quadro e compara com aquela primeiro quadro que eu mostrei. O quanto isso é diferente, o quanto esse perfil não cabe mais aqui. Nada mais é previsível, a gente tem jovens criativos tentando mudar o mundo. Então a gente está vendo uma situação completamente diferente. Bom, dentro de todas essas características que eu já descrevi, agora a gente vai entender o que aconteceu. O que é essa grande resignação que a gente está vendo no mundo? Veio a pandemia. A pandemia veio escancarar para todos, não só para os jovens, para todos, a insatisfação que a gente estava tendo com o trabalho que a gente estava fazendo.
Então, muita gente já percebia, putz, não é bem isso que eu quero, eu sinto falta de estar mais em casa com meus filhos, eu sinto falta de poder me divertir um pouco mais, eu sinto falta de ter flexibilidade nos meus horários, eu não me incomodo de trabalhar muitas horas, mas essa hora do banho, essa hora do jantar, eu queria estar com a minha família, eu queria estar à tarde estudando com meu filho, eu quero acompanhar meu filho num jogo de futebol. Não que na pandemia podia, mas essa necessidade de estar próximo à família, de ser dono do seu tempo, de fazer as coisas da sua maneira, escancarou na pandemia. E isso durante a pandemia, o que as pessoas fizeram? Elas seguraram. Por quê? Porque era uma realidade nova. Ainda ninguém podia fazer nada, as pessoas estavam de home office e ainda tinham um olerite que caía na conta. Então era muito arriscado tomar uma decisão, mudar de carreira, repensar o seu futuro. Mas o que aconteceu após a pandemia? Essa grande renúncia. Foi nesse momento em que as pessoas tiveram que voltar a trabalhar e que elas perceberam que aquilo não era mais para elas e que aquele modelo elas não cabiam mais. Então, a partir de 2021, por conta das reflexões despertadas pela pandemia, as pessoas começaram a sair dos seus trabalhos. Este movimento é muito forte nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje está com uma grande dificuldade de repor milhares de vagas que estão abertas. A inflação dos Estados Unidos, grande parte é causada por isso, porque as pessoas estão ressignificando as suas vidas profissionais. E por que eu falei tanto dessa geração Z? Porque essa geração Z é a geração que mais está participando disso, porque essas pessoas muitos ainda moram na casa dos pais, essas pessoas elas não são tão impactadas quando elas não têm esse dinheiro na conta delas. Elas sabem viver o momento de uma outra maneira. Isso daqui não é tudo para elas. 40% da geração Z está participando desse movimento, de sair de suas empresas, de buscar um caminho solo ou de ir para empresas startups, empresas que estão começando, empresas que não dão nenhuma segurança para eles, mas empresas que dão todos aqueles benefícios do que eles estão buscando: autonomia, flexibilidade, liderança humanizada, pôr em prática, poder errar. E é isso que o pessoal está buscando hoje. É poder trabalhar em casa se precisar trabalhar em casa, é poder tirar as férias, é poder dizer que precisa cuidar da vida pessoal e poder dar valor ao lazer sem ser julgado por isso. Então a gente vê os motivos. Muitos funcionários já queriam deixar seus empregos e adiaram devido à incerteza. As pessoas permaneceram nos seus empregos mesmo que quisessem deixá-los. Quando veio a vacinação e a melhoria da economia, as pessoas começaram a deixar esse sentimento de angústia, de obrigação de lado para poderem viver o que eles queriam viver, que é ter uma vida profissional alinhada a uma maneira em que eles pensam. A pandemia trouxe um centro de urgência para o nosso sentimento de insatisfação com o trabalho que estava engavetado. E aí, quem já vinha pensando nisso ao longo da vida, foi entendendo que existe sim outras formas de trabalhar. O segundo motivo é o esgotamento do trabalho. Muitas pessoas trabalharam de casa, tentaram equilibrar o tempo da família e do trabalho, que experimentaram altos níveis de esgotamento na pandemia. O que aconteceu? O trabalho, o home office que as pessoas vivenciaram, não era exatamente o home office no sentido verdadeiro do que como deve ser. O home office foi trazido um modelo do presencial para dentro de casa. Então, não é que existiam, muitas vezes, o respeito ao horário flexível, o respeito à situação, especialmente mulheres, do que elas estavam vivendo, com filhos em casa, com marido em casa, sem ajuda. Então, isso causou esse enorme esgotamento.
Então, para as pessoas que trouxeram para dentro de casa o conceito de empresas conservadoras ainda dentro das suas casas, com outras enormes tarefas, foi o momento de falar: chega, eu realmente não quero mais isso para a minha vida. E o terceiro motivo foram momentos de revelação ou epifania. Com a pandemia, a gente teve tempo para pensar, a gente teve tempo para reavaliar, muitas pessoas aproveitaram para estudar novas coisas, muitas pessoas gastaram seu tempo para o autoconhecimento. E essas horas as pessoas se auto-revelaram opções, caminhos, alternativas que nunca tinham pensado antes. Isso foi muito positivo, né? As pessoas ressignificaram o que é estar com a família, ressignificaram a importância disso. Então, essa percepção que as pessoas tiveram durante a pandemia também impactou muito na decisão das pessoas de ressignificar as suas carreiras. Retomada forçada ao trabalho presencial após o avanço da vacinação contra a Covid. A gente está vendo que muitas empresas entenderam a importância do home office no sentido de flexibilidade. As pessoas estão vendo que muitas mães, especialmente, que puderam estar perto dos seus filhos, conseguiram, agora que os filhos voltaram para a escola, produzir de uma maneira com muito mais qualidade, muito mais satisfeitas. Muitos homens que tiveram filhos durante a pandemia, viveram coisas que a grande maioria dos homens não viram, que é ver o seu filho crescer. Então, tem muitos benefícios que a pandemia trouxe que hoje as pessoas não querem abrir mão. Só que muitas empresas, como a gente viu o Elon Musk mandando as pessoas voltar 100% presencial, não entenderam muito bem isso. Não entenderam o quadro maior do quanto poder ter flexibilidade nos tempos de hoje, especialmente quando a gente tem tecnologias que permitem isso e que as pessoas não precisam estar 100% do tempo juntas, foi muito benéfico para a produtividade da empresa e para a satisfação do profissional. Mas, infelizmente, nem todas as empresas perceberam isso e estão mandando seus funcionários voltarem. O que a gente está vendo através de uma pesquisa? 39% dos entrevistados disseram que preferiam se demitir se os empregadores não forem flexíveis com o trabalho remoto. Então, hoje, o trabalho remoto, ele já faz parte da vida das pessoas. Com certeza é um assunto que a gente tem muito para discutir. Tem coisas boas no trabalho remoto, tem coisas boas no trabalho presencial. Mas, para aqueles que se identificaram com o trabalho remoto, conseguiram produzir melhor, muito difícil voltarem para um presencial e se manterem satisfeitos. 84% dos ouvidos recusariam o emprego que não oferece flexibilidade. Olha o índice que a gente está falando. E quantas pessoas muito boas as empresas vão perder por causa disso. E a gente vê que o perfil dessas pessoas são especialmente pessoas que são desenvolvidas no mercado de tecnologia, que são profissionais que as empresas não estão conseguindo achar. Então, o que a gente está vendo hoje? Empresas que não estão conseguindo preencher vagas abertas, mesmo com salários super altos. Então, o que a gente conclui? Que é tudo isso que eu estou falando. Que hoje os valores mudaram, não é mais só sobre dinheiro, é muito mais sobre a satisfação profissional. O que a gente vê de pais com filhos? A renúncia foi o emprego maior, a renúncia ao emprego foi um fenômeno muito maior quando existia trabalhadores com filhos, porque agora, especialmente os homens, puderam assumir que a relação com seus filhos é importante. Os homens perceberam quanto eles perderam na vida deles, achando que estar no trabalho e ser o provedor era a principal função da vida deles. O acompanhar, às vezes, um dia a dia de um filho vale muito mais que só o dinheiro. 54% dos pais empregados estavam considerando deixar o emprego, porque a empresa não entendeu a preocupação que eles tinham durante a pandemia.
E muitos gerentes foram negligentes. Sabe por quê? Porque eles não entenderam essa geração Z. São gerentes que têm uma formação, uma mentalidade antiga de controle, de comando. E esse tipo de liderança não vai mais ter espaço, senão vai aumentar mais esse movimento que a gente está vendo da grande renúncia. E quando a gente trata de pessoas sem filhos, esses índices caem para 29%, 25%. Então a gente percebe o quanto pais com filhos foram impactados também, independente de não serem da geração Z, também estão sendo impactados com esse movimento da grande renúncia. Hoje, tudo que circunda a vida das pessoas passou a ter pesos diferentes. E a gente não fala mais só sobre o trabalho, e sim de um equilíbrio da vida toda. Um movimento muito maior, inclusive de mulheres renunciando durante trabalho remoto e pandemia. Porque as mulheres que antes sentiam essa culpa de deixar seus filhos para não os verem, elas estão vendo que esse momento é importante. Então, se existe algo que as empresas precisam se atualizar, é entender esse movimento. Elas precisam entender as necessidades das pessoas, o que elas estão buscando. E a hora em que as empresas entenderem o que as pessoas precisam, o que esses jovens estão buscando, a produtividade vai ser muito maior do que impor aos funcionários a voltarem de qualquer maneira. Agora, tem só uma única coisa antes de eu finalizar a palestra que é muito importante mencionar. Não quer dizer que não estar feliz, às vezes, no trabalho, quer dizer que tem que sair da empresa e buscar o que é ser feliz. Uma carreira, ela requer, às vezes, realizar tarefas que a gente não gosta, requer passar obstáculos, requer, às vezes, abrir mão de nossas ideias. Então, o que eu falo aqui para os pais, entendam quem são seus filhos, entendam esses movimentos, mas também não é só preto no branco. Entendam também o que são os motivos que não estão os deixando feliz. Se são motivos pontuais, dos quais podem ser trabalhados, ou se realmente é uma motivação maior, está muito fora do que é a filosofia de vida dele, do que os valores que ele realmente está buscando. Porque senão, também é uma pessoa que não consegue passar por insatisfações, que não consegue também atravessar momentos de turbulência, também é um problema. Então, essa apresentação fica para vocês entenderem o que esses jovens estão passando, ou mesmo vocês, como pais, que estão pensando em reavaliar a carreira, em fazer outras coisas e não se sentirem culpados por isso. A gente está vivendo um mundo em que ter um significado para a vida é muito válido e muito respeitado. Eu agradeço vocês que estão me acompanhando nessa palestra. Eu sou a Silvia Berger, estrategista de marca pessoal e carreira. O meu Instagram é Silvia Berger, tudo junto, para quem quiser me seguir. Sigam também a Escola de Pais, sigam no YouTube e não esqueçam de clicar lá para que vocês sejam avisados todos os novos vídeos que aparecerem. Hoje essa geração está mudando muito, temos conteúdos excelentes que com certeza vai ser muito benéfico para a relação de vocês, dos seus filhos e para vocês se sentirem mais seguros quando tomarem decisões com relação a eles. Muito obrigada!